Bom, vamos falar agora a respeito da participação do Brasil na Assembleia da ONU. O presidente Jair Bolsonaro foi responsável por abrir a Assembleia com um discurso que é tradição já no país. O Brasil sempre é o país o primeiro a se pronunciar. Vamos então falar com Délio Rocha a respeito dessa participação do presidente. Havia muita expectativa em torno da fala do presidente. Como dizem alguns, era uma das poucas vezes em que a fala do Brasil não seria tão assim pouco notada. Estava todo mundo de olho para saber o que diria o presidente, que mexeu com cada uma das grandes nações europeias, hein, Délio? Como é que foi? Joelson, como você disse, existia uma grande expectativa em torno da fala do presidente Jair Bolsonaro, principalmente depois da crise que se formou em torno das queimadas da Amazônia e daqueles momentos lá em que o presidente brasileiro se indispôs com algumas lideranças internacionais. E nesse discurso de hoje, Joelson, que teve quase 30 minutos de duração, Jair Bolsonaro aproveitou para dedicar boa parte desse tempo a falar sobre meio ambiente, sobre a situação do Brasil nesta área. No caso da crise em torno da floresta amazônica, o presidente brasileiro disse que houve muito sensacionalismo por parte da imprensa na cobertura que foi feita das queimadas. Ele também disse que houve muito oportunismo, por parte de lideranças internacionais. Sem citar nomes, ele fez críticas ao presidente francês Emmanuel Macron, numa clara referência a Macron, ele disse que teve presidente que defendeu até barreiras contra o Brasil, isso numa referência a Macron. E o presidente Jair Bolsonaro disse que a Amazônia, Joelson, é do tamanho, ou aliás, é maior do que a Europa Ocidental e que o Brasil é uma referência na questão ambiental. Jair Bolsonaro também aproveitou esse discurso para reafirmar a soberania do Brasil. Ele disse que está à frente de um governo que promete aí mudanças substanciais para o país, criticou os presidentes que o antecederam. Ele disse que nos últimos 20 anos o Brasil foi comandado por governos de esquerda que tentaram implantar aqui um socialismo, que esses governos se aliaram com países como a Venezuela e Cuba, e neste discurso ele aproveitou aí para também reafirmar um alinhamento com o governo americano e com outros governos que têm aí uma mesma linha de pensamento de Jair Bolsonaro. E após o discurso, Joelson, o presidente Jair Bolsonaro agora vai ter um encontro com o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. Este é o último compromisso do presidente nos Estados Unidos nesta viagem, e hoje à noite ele retorna para o Brasil e amanhã reassume então suas funções no Palácio do Planalto. Joelson. Aí, obrigado, Délio Rocha. Rodolfo Giuliani, que foi prefeito de Nova York, o homem da tolerância zero, né? Era da tolerância zero, aquela história lá do trabalho de tolerância zero que levou a Nova York a resolver os problemas de violência por lá.